Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero agradecer o convite da Unicesd, dizer que é um prazer estar aqui nessa aula na Semana do DBT, ainda mais ao lado de vários profissionais que eu admiro, bastante gente querida. Vou me apresentar, meu nome é Guilherme Garré, eu sou psicólogo e mestre em análise do comportamento, formado pela PUC de São Paulo. Comecei a estudar as terapias comportamentais contextuais há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, meu primeiro contato maior com elas foi na qualificação avançada em terapia analítica comportamental pelo Centro Paradigma. Esse ano veio me aproximando mais da DBT, passei a fazer parte no início do ano de um projeto chamado DBT Lab, é um projeto de atendimento social e de pesquisa. Participo também do projeto chamado DBT para Todos, onde eu conduzo grupos de habilidades de treinamento em DBT voltados para homens. E venho estudando também o tema do TDAH em adultos, que é um pouco do que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Então, o tema da aula é transtorno de personalidade borderline e transtorno de déficit de atenção, uma visão integrada. Muita gente pode estar se perguntando um pouco a respeito desse tema, porque, numa primeira olhada, o transtorno de personalidade borderline e o TDAH, eles parecem não ter nada a ver, né? Então, se a gente pegar essa descrição de sintomas primários de pessoas desatentas, crianças que não conseguem ficar paradas na cadeira, gente meio desorganizada, meio avoada, e transtorno de personalidade borderline, a gente sabe que é um transtorno que envolve gravidade, envolve tentativas de suicídio, muitas vezes, medo de rejeição, pessoas extremamente sensíveis, com um grau de sofrimento muito grande. Pode se perguntar também o que tudo isso vai ter a ver com a DBT, né? Então, para quem já acompanhou as aulas introdutórias, conhece um pouquinho do assunto, essa segunda pergunta é mais fácil de responder, né? Afinal, a DBT é uma terapia que surgiu justamente para casos graves, casos que envolviam múltiplas tentativas de suicídio, casos que envolviam comportamentos de risco, autolesão. E quando ela começou a ser testada para essa população, o diagnóstico oficial que mais se encaixava dentro desse modelo era justamente o transtorno de personalidade borderline. Então, são pessoas que apresentam ali, além de vários comportamentos de risco, dificuldades na relação interpessoal, e isso é uma coisa que desgasta bastante o terapeuta, né? Talvez seja por isso que a DBT acabou se tornando um modelo de terapia tão completo. Afinal, é uma terapia que propõe não só mudanças de comportamento efetivas em situações bastante delicadas, mas também o ensino de como criar uma boa relação terapêutica que envolva, ao mesmo tempo, acolhimento, cuidado, também limites muito claros e uma modelo de terapia que também procura cuidar um pouco mais do próprio terapeuta. Afinal, lida com uma população que demanda bastante, que acaba muitas vezes sobrecarregando esse próprio terapeuta. Por isso, a Kelly Corner, que é uma das principais autoras da DBT, ela escreveu um livro chamado Aplicando a Terapia Comportamental Dialética, um guia prático, que inclusive é um dos livros introdutórios mais interessantes sobre DBT. Ela tem uma escrita que é bem fluida, bem mais sintética que a Marcia Liner, por exemplo, que foi a criadora da DBT. E ela diz o seguinte, que a terapia comportamental dialética é um conjunto de princípios e protocolos para organizar estratégias cognitivo-comportamentais e outras estratégias análogas para tratar transtornos caracterizados pela desregulação emocional generalizada. Por desregulação emocional, ela define que seria a incapacidade de, apesar dos melhores esforços, alterar ou regular gatilhos emocionais, experiências, ações, respostas verbais ou expressões não verbais, em condições normativas, né? Então, resumindo, é uma terapia que consiste em um conjunto de técnicas para pessoas que têm dificuldade quanto à regulação emocional. E quando a gente olha para as características do transtorno de personalidade borderline, isso faz muito sentido. E acredito que quando a gente olha
Para a maioria dos outros quadros para qual a DBT foi testada, teve aí evidências positivas, a gente consegue também enxergar uma relação ali mais clara com a desregulação emocional. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno de estresse pós-traumático, a gente está falando de respostas emocionais fortíssimas diante de eventos aversivos ali, ou estímulos que lembrem alguns eventos traumáticos do passado. O transtorno afetivo bipolar, então, basicamente, a alteração ali entre dois estados emocionais extremos, né? Uma extrema euforia no estado de mania e depois uma depressão fortíssima. Transtornos alimentares mesmo, então envolve questões de comer emocional, questões de autoimagem ligadas aí a episódios de compulsão e restrição. Só que como a gente viu lá atrás, o TDAH ele parece destoar um pouco disso, né? Se a gente olhar, então, os sintomas primários aí do DSM, como a gente comentou lá atrás, envolvem quadros de desatenção, então, dificuldade de manter a atenção em tarefas mais monótonas, pouco estimulantes, dificuldades com organização e planejamento, são pessoas que cometem erros com uma frequência maior do que a média, justamente por serem erros de falta de atenção, que não são erros de repertório ou de complexidade da atividade em si. E sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, a gente vê essa agitação motora, são pessoas que têm dificuldade de ficar parado, estão sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, às vezes falam em excesso, e essa sensação também encoberta de estar sempre se sentindo agitado, ter dificuldade de relaxar, fazer as coisas de uma maneira mais tranquila. Lembrando, então, que essas são características que todas as pessoas, em alguma medida, experimentam, mas para a gente fechar um diagnóstico de TDAH, a gente tem que observar que o grau desses sintomas ou a frequência deles causa prejuízos diretos em mais de uma área. Então, pode ser, por exemplo, no desempenho acadêmico, desempenho profissional, em relacionamentos interpessoais, de alguma forma, esses sintomas têm que estar presentes num grau que atrapalhe esse indivíduo, né? Então, quando a gente olha para esses sintomas, fica um pouco esquisito a gente pensar como, né, aquelas técnicas voltadas para quadros de desregulação emocional generalizada, como que isso talvez ajudaria aqui uma pessoa com TDAH. Não parece ter nenhuma ligação. Então, se a gente pegar o DSM e ler ele com bastante atenção, a gente vai notar algumas coisas interessantes nesse sentido, né? Aqui nessa área, características associadas que apoiam o diagnóstico, ou seja, características do transtorno que são bem frequentes, mas que não necessariamente caracterizam ou são suficientes para fechar em um diagnóstico, a gente vai ter atraso de desenvolvimento, baixo desempenho acadêmico, e aqui nesse meio ele cita que as características associadas podem incluir baixa tolerância à frustração, irritabilidade ou labilidade do humor. Então, aqui a gente pensa, ok, talvez para algumas pessoas com TDAH, a DBT possa ajudar. E aí, quando a gente continua lendo, aqui no parágrafo, aí a gente vê outra coisa que chama atenção. No início da vida adulta, TDAH está associado a risco aumentado de tentativa de suicídio. Opa. Então, esse daqui eu considero um dado que é bem importante, justamente porque risco de suicídio, essa tal da labilidade de humor, são as coisas justamente que começam a se ligar mais a DBT e que estão bem longe dos sintomas primários. E, inclusive, uma coisa que me chama a atenção é que, do jeito como essas passagens estão descritas no DSM, é muito fácil de a gente passar batido, né? O transtorno bipolar, por exemplo, ele fala ali várias características diferenciais e no final ele diz o seguinte: o transtorno bipolar ele é raro em pré-adolescentes, mesmo quando a irritabilidade grave e raiva são proeminentes, ao passo que o TDAH é comum entre crianças e adolescentes que apresentam raiva e irritabilidade excessivas. Então, aqui ele está falando de novo das questões de irritabilidade, de labilidade de humor, só que de uma forma um pouco mais afirmativa. Então, que é comum o transtorno de TDAH quando essas crianças e adolescentes apresentam esses sintomas
E ele está falando de raiva e irritabilidade excessivas, né? Que é outro adjetivo que não estava ali presente antes. Isso dá uma impressão de que parece até mais relevante do que o que estava aparecendo antes. Quando a gente vai para transtorno disruptivo da desregulação de humor, aí aparece o seguinte: a maioria dos adolescentes com transtorno, no entanto, tem sintomas que também preenchem critérios para TDAH. Ou seja, de novo, dando a ideia aí de que sintomas de desregulação, como raiva, irritabilidade, são não só presentes, como muito presentes. Obviamente, o mais interessante está aqui, quando a gente vai para diagnóstico diferencial de transtornos de personalidade. Então, olha só, em adolescentes e adultos, pode ser difícil diferenciar o TDAH dos transtornos da personalidade borderline, narcisista e outros transtornos de personalidade. Todos esses tendem a compartilhar características de desorganização, intrusão social, desregulação emocional e desregulação cognitiva. Da primeira vez que notei isso daqui, eu fiquei bastante surpreso, porque como a gente está vendo, né? Nos sintomas primários, não dá qualquer indício relacionado à desregulação emocional, só que conforme a gente vai lendo o DSM, ele vai dando algumas dicas de que isso está presente no TDAH e está presente de maneira bem expressiva, né? A ponto de que o diagnóstico diferencial entre TDAH e borderline muitas vezes se torna difícil por conta disso. Ou seja, a desregulação emocional no TDAH, ela não só é frequente, como ela é bastante relevante, ela é bem notável, e isso é algo que, pelo menos eu vejo que é pouco frequente, é pouco comum psicólogos associarem o TDAH à desregulação emocional. E tem alguns motivos para isso, né? Um deles é a própria importância, o próprio grau de destaque que os manuais dão para esse efeito. Que um outro motivo é o próprio fato de o TDAH já ter sido considerado, inclusive, um transtorno infantil. A gente tem muito mais literatura, muito mais pesquisa sobre TDAH em crianças do que a gente tem em adultos. E esses sintomas de desregulação emocional, provavelmente eles vão prejudicar muito mais o adulto do que a criança, né? Então, uma criança que tem irritabilidade, raiva, isso vai gerar conflito, vai gerar problemas, mas o grau em que esses problemas vão atrapalhar a criança possivelmente vai ser muito menor do que quando a gente vai para a vida adulta, né? Esse artigo aqui eu acho uma referência super legal, é uma revisão bastante completa, bastante recente, ela é de 2016, sobre vários aspectos aí que tangem a questão do TDAH em adultos. Então, em primeiro lugar, ele sistematiza vários sintomas que acompanham o TDAH que não fazem parte dos critérios diagnósticos, mas que são bastante presentes quando a gente estuda principalmente TDAH em adultos, que são problemas de sono, problema de devaneio desadaptativo, que é quando a gente se perde nos próprios pensamentos e gasta ali um tempo relevante nisso, a ponto de isso atrapalhar as nossas atividades do dia a dia, dificuldades com descanso e repouso, justamente por conta da tal da agitação, que muitas vezes é uma agitação mental, a desregulação emocional. Então, os autores aqui focam bastante nesse ponto. É um sintoma, assim, que ele é nuclear, segundo vários autores, para os quadros de TDAH. E o comprometimento das funções executivas, que isso é outra coisa que me chama a atenção no DSM, porque quando ele fala de características associadas ao diagnóstico, ele até cita que pessoas com TDAH podem ter um desempenho mais baixo nas funções executivas, mas isso não é suficiente para diagnosticar. E, como vocês vão ver, na verdade, problemas com funções executivas também é outro dos pontos principais do TDAH, e que ele vai estar também diretamente relacionado ao transtorno de personalidade borderline. Vocês vão entender o porquê mais para frente. E outra questão que os autores trazem, que é bem importante para a gente, que é sobre confusão diagnóstica, porque vários dos sintomas do TDAH e várias dessas características comuns do transtorno, elas podem mimetizar outros transtornos e causar confusão. Então, por exemplo, aqui no painel 2 a gente vai ver que em quadros de ansiedade,
o TDAH tem em comum preocupações sobre déficit de performance, devaneio excessivo, como eles já apontaram ali. Então, esse sentimento de sobrecarga, de não conseguir descansar, evitar situações que causam dificuldade devido à dificuldade de manter a atenção. Em quadros de ansiedade, a gente tem também evitação de situações mais difíceis, no caso que gerariam ansiedade. É muito difícil de diferenciar isso na depressão. Então, a instabilidade de humor, impaciência, irritabilidade, problemas de concentração, problemas de sono e baixa autoestima são comuns tanto no TDAH quanto na depressão. Transtornos de personalidade, então aqui ele dá o exemplo, né? Tanto pessoas com quadro de depressão quanto de TDAH vão ter uma chance maior de comorbidade com transtornos de personalidade. No transtorno bipolar também tem algumas características. E outro ponto importante, eu peguei aqui esses dados de um livro de um cara chamado Russell Barkley. Ele é um psiquiatra que é uma das maiores referências mundiais aí do TDAH adulto, e ele defende que o TDAH, especialmente o TDAH em adultos, ele não é, como muitas vezes a gente vê, um transtorno mais trivial de atenção, mas ele é bastante importante porque ele afeta diversas áreas da vida desse indivíduo. Quando ele pegou aqui relatos de pessoas com TDAH e relatos de pessoas próximas àquela pessoa que tem TDAH, ele viu o seguinte: que problemas quanto a manejo de tempo, baixa organização mental, problemas de inibição, problemas de automotivação e de concentração, na verdade, são muito maiores em indivíduos com TDAH do que na população em geral. Eu acho que aqui vale uma leitura crítica, porque esses estudos foram realizados nos Estados Unidos e nos anos 90, então era uma época que existia uma estabilidade econômica maior, né? Eles não tinham passado por uma pandemia, foi antes desse boom de redes sociais, então acho que essa epidemia de piora de saúde mental que a gente vê hoje, ela era bem mais controlada ali naquela época. Talvez a gente repetisse essa pesquisa hoje, esses índices de pessoas sem TDAH experienciando esse tipo de sintoma seria bem mais alto, mas fato é que existe sim uma diferença e uma dificuldade em geral, muito maior de indivíduos com TDAH em manejar essas várias áreas da vida, né? Aqui embaixo a mesma coisa, então ele separa por domínios, né? Pessoas com TDAH têm muito mais chance de relatarem algum problema ou dificuldade na vida doméstica, trabalho, interações sociais. Esse é um ponto importante, porque dificuldade de interação social também faz uma intersecção com os sintomas principais do transtorno de personalidade borderline, atividades comunitárias, atividades educacionais, enfim. Você vê que praticamente em todas as áreas da vida o TDAH pode afetar. Afinal, acho que não tem nada que a gente faça que a gente não precise controlar a atenção, manter concentração para fazer, né? Então, uma vez que isso falha, provavelmente muitas das coisas que a gente precisa dar conta na vida vão falhar junto. E aí, olha só que interessante. Quando a gente sobrepõe os sintomas de TDAH e de transtorno de personalidade, aí fica mais claro o quanto, na verdade, aqueles dois quadros que pareciam muito distintos, na verdade, tem bastante coisa a ver, né? Então, baixa tolerância à frustração é uma coisa que, pelos critérios diagnósticos, não ficam claros, mas é muito comum no TDAH e no transtorno de personalidade borderline. Isso já fica um pouco mais explícito quando a gente fala de problemas de autoimagem. Impulsividade. Então, sim, essa já é uma característica que está presente ali dentre os sintomas primários. Desregulação emocional, como a gente falou, então isso aqui é super importante para DBT. Variação de humor e irritabilidade é a mesma coisa. Comportamentos compulsivos são comuns nos dois transtornos. Risco de abuso de substâncias. Então, o TDAH, de forma geral, tende a comportamentos que são mais que envolvem maior estimulação, que tem consequência mais imediata. Então, esse risco de abuso de substâncias também é aumentado nesse transtorno. E os prejuízos nos relacionamentos interpessoais.
Isso é uma coisa que também é pouco discutida, é pouco falada no TDAH, mas a verdade é que gente que sofre com problemas de atenção, a gente consegue imaginar, né? Pessoas que falam em excesso, pessoas que cometem erros frequentes, pessoas que não prestam atenção a instruções e coisas do tipo. São situações que, se a gente parar um pouco para pensar, são muito propícias a gerar conflitos. E isso também, quando a gente para examinar a literatura, a gente vê que é extremamente comum em pessoas que têm o TDAH, enquanto no transtorno de personalidade borderline, isso já está explícito, já é um critério diagnóstico a instabilidade interpessoal. E, e também a gente tem aí esses outros sintomas que vão diferenciar os dois, né? Então, enquanto o transtorno de personalidade borderline é mais marcado esse sentimento crônico de vazio, essa raiva, ela é autodirigida, os comportamentos são comportamentos de risco, medo de rejeição, são características do transtorno de personalidade borderline. Mais particularmente, outros sintomas do TDAH, como hiperfoco, inquietação, frequência de atraso, compromisso, são mais característicos aí do TDAH. E a gente tem a desorganização, que apesar de ser um sintoma mais do TDAH, ele também é muito frequente no transtorno de personalidade borderline, e essa instabilidade na autoimagem, isso é uma característica muito importante do transtorno de personalidade borderline, mas que também é muito comum em pessoas com TDAH. Olha só, aqui a gente tem esses dados que eu particularmente fiquei bastante chocado quando eu entrei em contato pela primeira vez. Existe uma prevalência de 60% do TDAH em pacientes TPB, ou seja, pessoas com transtorno de personalidade borderline, a maioria delas, então, tem também TDAH. Isso é um dado bem interessante para a gente ter em vista quanto à hereditariedade. O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem a ver com questões estruturais que são transmitidas geneticamente, enquanto o transtorno de personalidade borderline também tem uma certa porcentagem ali de hereditariedade, mas que sugere, na verdade, que uma parte grande do transtorno, na verdade, tem mais a ver com a interação do indivíduo com o ambiente do que a características genéticas, apesar de ter também um índice alto aí de hereditariedade, o que sugere características genéticas também presentes no transtorno de personalidade borderline, né? Agora, quando a gente vai para os fatores de risco para transtorno de personalidade borderline, a gente vê que indivíduos com TDAH têm quase 20 vezes mais chances de também apresentar o transtorno de personalidade borderline. E também, quando a gente tem parentes com TDAH, isso aumenta o nosso risco de apresentar também o transtorno de personalidade borderline, e quanto maior o grau de proximidade, maior esse risco. Então, gente, o que esses dados sugerem aqui? Uma vez que o TDAH ele é um transtorno que é muito mais determinado pela hereditariedade, ou seja, características genéticas e mudanças estruturais vão causar esses sintomas, quando a gente tem TDAH, a gente tem uma chance muito aumentada de desenvolver o transtorno de personalidade borderline, ou seja, talvez as próprias características e sintomas do TDAH sejam, de alguma forma, um terreno fértil aí para desenvolver um transtorno de personalidade. Tanto que a maioria das pessoas borderline também tem TDAH. Se a gente parar, então, para olhar o TDAH um pouquinho mais de perto, na verdade, a gente vai ver que essa relação ela faz todo sentido. Então, como mencionei, o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, pessoas com TDAH apresentam esses sintomas, vão apresentar em maior grau ou em menor grau, a depender do ambiente, da estrutura, da oportunidade de desenvolver estratégias e habilidades para lidar com esses sintomas, mas, de qualquer forma, indivíduos com TDAH apresentam esses déficits de atenção porque nascem assim. É um transtorno que tem 80% de chance de hereditariedade, e esses sintomas, eles se dão por alterações estruturais em certas regiões do cérebro. Então, aqui, por exemplo, a mais comum, quando a gente pesquisa na literatura, são as alterações no córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro que é responsável
pela inibição latente, ou seja, a nossa capacidade de inibir o nosso impulso comportamental e também de regular voluntariamente a nossa atenção, mas existem outras alterações estruturais também. Então, na região estrial, por exemplo, que está ligado ao nosso comportamento de busca por prazer, por estimulação, no córtex cingulado, que é justamente a área do cérebro responsável pela regulação emocional, e no cerebelo, que é responsável pelas funções executivas. Então, a verdade é que essas áreas, elas trabalham meio que juntas. Então, muitas vezes, alterações no córtex já vão automaticamente resultar ali num desempenho alterado em outras áreas. O Russell Barkley, aquele psiquiatra que eu comentei ali atrás, ele diz que talvez transtorno de déficit de atenção não seja justamente nem um bom nome para esse transtorno, porque ele não expressa realmente, talvez, as maiores dificuldades do TDAH. Então, déficit de atenção e impulsividade são frequentes, mas eles são uma parte do que de fato o TDAH traz, né? Então, ele diz que, na verdade, é um transtorno que tem a ver com problemas de autorregulação, especialmente quanto à tal da inibição. Então, quando a gente tem um problema com a inibição comportamental, automaticamente a gente vai ter problemas de autocontrole. Afinal, o autocontrole consiste em voluntariamente inibir o nosso comportamento em prol de se comportar da maneira como a gente escolheu, como a gente planejou. E se a gente tem dificuldade em autocontrole, a gente vai ter o quê? Problemas com as funções executivas, que essa é uma parte muito importante para o TDAH, né? Talvez a parte mais importante, especialmente nas dificuldades do TDAH adulto, porque funções executivas envolvem as habilidades de criar estratégias comportamentais para atingir um objetivo específico. Então, se eu quero arrumar um emprego, por exemplo, eu tenho que definir estratégias para isso. Eu tenho que provavelmente fazer um curso que me prepare para aquela vaga, eu tenho que me preparar para uma entrevista, ou até mesmo eu tenho que chegar no horário, que vai envolver uma sequência de passos no sentido de acordar na hora certa, me arrumar a tempo, tomar banho, estar lá bem apresentável, né? Para a gente conseguir executar essas estratégias, além de planejar, a gente precisa ter a capacidade de automonitoramento, ou seja, olhar para o nosso próprio comportamento e falar, bom, isso aqui está dentro do meu planejado, eu estou seguindo a sequência que eu planejei ou não, senão não adianta nada planejar, se a gente não seguir, não verificar se a gente está fazendo certo, e a automotivação, afinal, quando a gente escolhe se comprometer com algum objetivo, nem sempre a gente está com vontade, nem sempre a gente está motivado, e muitas vezes a gente, de forma não perceptível, a gente usa estratégias de automotivação, né? Então a gente está lá trabalhando, fala, não, mas é só mais isso daqui. Nossa, quando sair daqui eu vou me dar de presente alguma coisa que eu gosto de comer, por exemplo. Então são todas estratégias que a gente desenvolve ao longo da vida e vai usando quase que de maneira indiscriminada. E justamente um déficit nessas habilidades vai trazer prejuízo em várias áreas da vida por si só, né? E aí, gente, a gente vai para a parte mais interessante da aula, pelo menos aqui para mim mais me chamou a atenção quando eu estava estudando TDAH em adultos, que é a seguinte: quando a gente está diante de uma atividade explícita, é a hora que as áreas do nosso cérebro responsáveis pela atenção e pelas funções executivas vão estar ativas, né? Afinal, quando a gente faz uma atividade, então, por exemplo, arrumar a casa, resolver problemas, jogar videogame, etc., a gente tem um objetivo e o nosso cérebro está trabalhando justamente nesse planejamento de estratégias comportamentais, no automonitoramento do nosso comportamento, ou seja, ajustando a gente à atividade, à tarefa, ao plano, e flexibilizando essas estratégias de acordo com a circunstância, com o ambiente, com a própria percepção social. E quando a gente não está diante de uma atividade explícita,
Então, seria aquele momento que a gente está ali depois do almoço, só esperando da hora de voltar a trabalhar, estamos um intervalinho ali de alguma atividade, só deitado no sofá. O nosso cérebro, ele entra em uma coisa chamada modo de repouso ou modo padrão do cérebro, em que ele ativa outras áreas, especialmente o hipocampo e a amígdala. E esse é aquele momento mais ali de devaneio, né? Então, quando a gente começa a lembrar de certas coisas, vem uma nostalgia, ou começar a ruminar ali sobre o futuro, alguma coisa desse tipo, a gente sente mais, talvez mais conectados com a gente mesmo, em certo sentido, mas mais desconectado do mundo exterior, né? É aquele momento, inclusive, que a gente lembra de coisas, acaba ficando mais emotivo, mais reativo nesse sentido, né? Então, quantas vezes a gente não se pega pensando, nossa, bateu uma nostalgia ali do tempo, faculdade, escola, qualquer coisa que seja, ou aquela preocupação com o futuro, né? A gente fica mais ansioso, mais angustiado. Essas duas atividades cerebrais, é até um pouco intuitivo pensar nisso, mas elas têm o que a gente chama de inibição mútua, que é o quê? Quanto mais ativadas estão as áreas do cérebro responsáveis pelas funções executivas, menos ativadas vão estar essas áreas que são responsáveis pelo modo padrão e vice-versa. E essas áreas do cérebro que são responsáveis pelo modo padrão são as áreas do cérebro que estão ativadas justamente diante dos momentos de maior desregulação emocional, maior ruminação, ou seja, os sintomas que, de forma geral, estão conectados à desregulação emocional tendem a acontecer em paralelo à ativação dessas áreas do cérebro. E que justamente nesses momentos de maior ativação emocional, quando a gente consegue redirecionar a nossa atenção a atividades mais explícitas, o que acontece? A gente ativa o córtex pré-frontal e essas áreas mais ligadas à atenção e às funções executivas. E isso e é nisso que consistem, se a gente for pensar, a maioria das estratégias de regulação emocional. Então, o mindfulness, que a gente costuma dizer que é o pilar de todas as outras habilidades do treino de habilidades de DBT, o que a gente faz é basicamente treinar esse comportamento de redirecionar voluntariamente a nossa atenção para um outro estímulo constante. Tanto que se a gente pegar as fichas de mindfulness ali, ou as fichas das metas gerais do treino de habilidades do livro da Marsha Linehan, ela descreve ali que o objetivo do mindfulness ele tem a ver com melhorar a concentração, reganhar o controle da sua mente, então essa é a frase que ela escreve, e melhorar o nosso senso de conexão com os outros e com o universo. Crises muito fortes de ansiedade, despersonificação, crises de pânico, de forma geral, costumam produzir essa sensação de desconexão. Então, é como se a gente tivesse um afastamento da gente, um afastamento do mundo, do momento ali, né? Enquanto o ato de redirecionar voluntariamente a nossa atenção e sustentar, que é inclusive uma das coisas que a gente faz durante a crise de pânico, né? Então, conseguir prestar atenção no próprio corpo, aquela coisa, a atenção sem julgamentos, descrever com palavras, colocar em palavra as sensações, acompanhar o movimento, que é justamente o treino de redirecionamento de atenção, é um exercício que ajuda na diminuição desses sintomas de ansiedade. Inclusive, durante o atendimento de pacientes em crise, né, uma das diretrizes que a gente tem é essa, de que a gente acolha a pessoa quando ela traz e fala dos sentimentos, dos pensamentos, preocupações, mas que a gente não estenda tanto tempo nisso, porque isso pode, na verdade, contribuir para que a pessoa se mantenha desregulada e a gente comece a voltar a atenção dela, por exemplo, para perguntas como quando isso aconteceu, como isso aconteceu, me dê detalhes, justamente porque a gente começa a
exigir que ela crie justamente essas estratégias comportamentais de automonitoramento, descreva passo a passo, tenha um objetivo que é fazer com que o terapeuta entenda o que ela falou, se lembre ali de detalhes. Então, basicamente, consiste novamente em ativar essas outras áreas do cérebro que inibem as que ficam ativas durante a desregulação. Então, dito isso, faz todo sentido a gente tentar encaixar isso dentro da teoria biosocial da marcha, né? Então, a Marcia Linehan, quando explica o porquê certas pessoas têm mais dificuldade com regulação emocional do que outras, o primeiro ponto é a vulnerabilidade biológica. E aqui a gente já pode dar um check positivo para o TDAH, porque como a gente viu, né, justamente as estruturas cerebrais, né, das quais o TDAH apresenta déficits, especialmente o córtex pré-frontal, são as estruturas cerebrais que inibem esse modo padrão do cérebro ou essas outras áreas que ficam ativas durante a desregulação emocional. Então, é por isso que o TDAH já naturalmente vai ter uma maior dificuldade ali genética, estrutural, na regulação emocional. E quando a gente vê que uma pessoa com TDAH tem 20 mais chances de apresentar um transtorno de personalidade borderline, bom, e além disso, para a pessoa desenvolver um transtorno de personalidade borderline, não basta só essa vulnerabilidade biológica, né? A gente precisa também de um ambiente social invalidante. Se a gente parar para pensar um pouquinho no TDAH, vamos lembrar daqueles sintomas primários. Então, pessoas que cometem erros com frequência, pessoas que falam demais, pessoas muito agitadas, que ficam fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Será que essas pessoas costumam ser bem recebidas pelo ambiente social? Porque a coisa mais comum quando a gente vê relatos de pessoas adultas com TDAH é o quanto elas ouviam coisas do tipo, nossa, mas de novo você fez isso? Eu já te falei que não era assim, ou nossa, cara, mas você sabe fazer isso, você sempre fez tão bem, parece que às vezes faz de propósito, ou está fazendo para chamar atenção. Então, esse tipo de relato, né, apontamentos de erros são extremamente comuns na história de pessoas que têm TDAH, inclusive é um dos fatores que fazem com que a maioria dos TDAHs desenvolva em algum nível quadros de ansiedade, porque a sensação iminente das pessoas é a de que elas vão cometer algum erro em algum momento por algum motivo. E para além disso, pessoas com TDAH também são conhecidas por procrastinarem, não terminarem projeto, começar muita coisa e largar no meio. E a gente pode supor, né? Como será que o ambiente social geralmente reage a isso? Então, acho que a frase talvez mais ouvida por gente que tem TDAH é aquela, nossa, mas é só você se esforçar um pouco mais. Pô, você é tão inteligente, pô, você tem tanta capacidade. Se você se esforçar um pouquinho, se você fizer melhor, se você se dedicar, nossa, você vai voar. E, assim, eu acho que essa talvez seja uma das falas possivelmente mais invalidantes do universo da invalidação. Porque é você dizer para uma pessoa, cara, é só você se esforçar, é só você prestar mais atenção, para uma pessoa que naturalmente tem mais dificuldade de prestar atenção. O ambiente social, muitas vezes, ele não é tão eficiente em ensinar a gente a nos autoconhecer, né? Então, pessoas com TDAH, especialmente aquelas que não foram diagnosticadas na infância, tendem a internalizar esse tipo de discurso e realmente acreditar que as dificuldades que elas passam têm a ver com falta de esforço. E isso leva justamente a comportamentos hipercompensatórios, a crises de ansiedade, a baixa autoestima. E outro dado importante pessoas com TDAH sofrem, em geral,
maior taxa de rejeição por outros do que pessoas que não têm TDAH, justamente porque são pessoas que são inconvenientes com frequência, cometem erros, irritam outras pessoas próximas, e justamente quando a gente sofre um índice mais frequente de rejeição, a gente acaba desenvolvendo o quê? Medo de rejeição, de abandono, ou seja, faz muito sentido que indivíduos com TDAH tenham quase 20 vezes mais chances de desenvolver o transtorno de personalidade borderline. E quando a gente para analisar alguns dados de subdiagnóstico de TDAH, também faz muito sentido que pessoas com transtorno de personalidade borderline tenham aí algum grau de TDAH não diagnosticado na infância, que no mínimo contribuiu para o desenvolvimento desse transtorno e pode ainda atualmente estar contribuindo para várias das dificuldades que a pessoa apresenta. De maneira geral, o que a gente tem de dados de literatura é adultos que descobrem o diagnóstico de TDAH raramente foram a uma consulta psiquiatra, uma avaliação neurológica diretamente por sintomas relacionados à desatenção e hiperatividade. Geralmente elas vão quando começam a apresentar algum sintoma depressivo, sintomas de ansiedade, ou mesmo comportamentos compulsivos, tipo vício em jogos, sexo, abuso de substâncias, e é aí que elas costumam ser diagnosticadas. Só que muitas vezes, como a gente viu lá atrás, os sintomas do TDAH, eles mimetizam os sintomas de outros transtornos, né? Então, inclusive, isso acontece com o transtorno de personalidade borderline, e aí a pessoa começa a tratar essa comorbidade, que tem os sintomas mais aparentes ou que houve uma confusão diagnóstica, e acaba muitas vezes nem descobrindo o TDAH, justamente porque essas pessoas que ouviram a vida toda que era só se esforçar, que era só prestar mais atenção, na verdade começam a descrever e associar os sintomas do TDAH ao outro quadro para qual eles foram diagnosticados. Aqui eu trouxe essa revisão para vocês. São dados bem recentes, se eu não me engano, esse artigo é de 2021, na verdade está ali a data, né? 2021, que é justamente sobre os aspectos comuns do TDAH e da TPB. Então, em resumo, o que os autores trazem é que esses dois transtornos justamente se assemelham nos campos da impulsividade e da desregulação emocional. Tem várias semelhanças aí, mas tem algumas diferenças importantes também, que podem até ajudar a gente no diagnóstico diferencial dos pacientes. Quando a gente fala de impulsividade no transtorno de personalidade borderline e no transtorno de déficit de atenção, a impulsividade ela vai aparecer como sintoma primário, só que na verdade ela aparece com descrições bem diferentes no borderline. Se referem geralmente a comportamento de risco, enquanto no déficit de atenção se fala bastante no que eu chamei aí de comportamento inconsequente, que é aquele agir sem pensar. Então, falar e se arrepender depois, fazer uma coisa e não medir direito as consequências. Então, são duas definições para o que chamam de impulsividade dentro do transtorno. A gente tem um grau maior de índice de impulsividade nos pacientes que são comórbidos. E uma outra coisa importante é a impulsividade ela vai estar presente em pacientes com transtorno de personalidade borderline, independente da presença do TDAH. É um dado importante, porque uma vez que o TDAH é um transtorno de herança genética, favorece essa tendência à impulsividade, uma das dúvidas era, ok, será que pacientes com transtorno de personalidade borderline também vão ser impulsivos sem ter TDAH? E sim, que existe uma correlação entre o estresse e impulsividade no TPB, ou seja, a impulsividade nessas pessoas ela é maior diante de estresse, só que no TDAH não. O grau de impulsividade de um TDAH ele é constante, independente do humor. E aí a gente falou do controle inibitório, ou seja, dificuldade de conter certos impulsos comportamentais, especialmente impulsos relacionados à raiva e irritabilidade. E esse déficit ele é comum nos dois transtornos. Agora, a impulsividade ela é diferente também
em como ela se apresenta em cada um dos transtornos. No transtorno de personalidade borderline, existe uma dificuldade maior no controle inibitório do comportamento por dicas contextuais, ou seja, naquele sentido de captar um estímulo que diz, opa, agora é melhor eu não agir dessa maneira, agora é melhor eu agir de outra. Então, por exemplo, dicas sociais, ambientes sociais, né, como se comportar de determinada maneira em um ambiente, como se comportar diferente em outro, é uma dificuldade maior em pacientes com transtorno de personalidade borderline, enquanto o TDAH, na verdade, a impulsividade vai estar relacionada a uma dificuldade de interromper um comportamento, uma resposta ali que já está em curso. Então, uma vez que uma pessoa com TDAH, por exemplo, começou a jogar videogame no intervalo do trabalho, vai ser mais difícil do que em pessoas neurotípicas ela interromper aquela atividade para voltar, por exemplo. Quanto à desregulação emocional, também é algo que está presente aí nos dois transtornos e também ela apresenta um grau maior nos pacientes que são comórbidos, ou seja, que têm o transtorno de personalidade borderline e o TDAH, ela vai ser maior em pessoas que só são borderline do que em pessoas que só têm TDAH. Dificuldade de regulação emocional, ela vai ser uma mediação entre os transtornos de TDAH e as características do transtorno de personalidade borderline. Então, como assim? Pessoas com TDAH, quanto maior o grau de desregulação emocional, maior vai ser a presença do que a gente chama de traços de personalidade borderline, ou seja, não necessariamente elas vão fechar um diagnóstico, só que medo à rejeição, por exemplo, instabilidade nos relacionamentos, raiva excessiva vão estar mais presentes. Por fim, quanto ao tratamento, então, para o déficit de atenção, o tratamento padrão ouro vai ser a medicação, à base de estimulantes. Isso é uma coisa interessante, porque no universo da psiquiatria, a medicação que foi testada como mais eficiente e mais segura dentre tudo que já se testou, dizem que é justamente o uso de estimulantes para TDAH. Eles têm um índice de 80% de eficácia quanto à redução dos sintomas primários, e foi também um dos únicos medicamentos que foi testado primeiro em crianças. Ou seja, ele é efetivo e seguro com crianças, com adultos, tem alta taxa de segurança. Inclusive, vários autores dizem que talvez seja por isso que a gente tem poucas pesquisas clínicas com TDAH adulto. Então, a literatura quanto a intervenções psicoterápicas, ela vai ser um pouquinho mais escassa. E o que a gente tem hoje de padrão ouro também é a TCC. E principalmente aqueles modelos de terapia que envolvem justamente estabelecimento de objetivos, metas comportamentais, um acompanhamento dessas metas, treinos de resolução de problemas, porque como a gente viu lá atrás, o maior problema do TDAH adulto junto com a regulação emocional é justamente funções executivas. Inclusive, pessoas com TDAH desenvolvem vários quadros como ansiedade, depressão, por conta de dificuldades mais comuns do dia a dia, dificuldades com objetivos e metas, e é justamente isso que a gente tem de melhor evidência de psicoterapia para o TDAH hoje em dia. Mas, para além disso, recentemente a gente tem também tido vários estudos em relação às terapias comportamentais contextuais para o TDAH. Então, terapias baseadas em mindfulness têm apresentado bastante resultado e aí também seja um pouco mais intuitivo a gente pensar, né? Porque treinos de mindfulness são justamente treinar o controle voluntário da atenção, que é justamente o problema principal aí do TDAH e que vai afetar todo o resto, como a gente viu, né? Então, isso é uma coisa que tem sido bastante promissora, segundo a literatura. Algumas intervenções com ACT também têm sido testadas. A DBT também é outro modelo de terapia, como a gente falou, que tem apresentado bons resultados, boas evidências, possivelmente por conter meio que os três aspectos. Então, se a gente parar para pensar, a DBT
tem incluída dentro do treino de habilidades o treino de mindfulness, que é o treino da atenção voluntária, que já tem produzido boas evidências. É uma terapia que trabalha com o estabelecimento e acompanhamento de objetivos e também, como a gente já falou bastante aqui, é uma terapia voltada para a desregulação emocional, que também é bastante presente no TDAH e, particularmente, quando eu leio sobre intervenções voltadas para o TDAH adulto, eu sinto um pouco de incômodo com a falta dessas coisas, justamente porque baixa autoestima, questões a respeito de autoconceito, tentativas de pessoas com TDAH de entrar em comportamentos hipercompensatórios, do tipo trabalhar em excesso para demonstrar eficiência, se submeter a certas relações interpessoais tóxicas, justamente por conta de medo de rejeição. Então, do que eu vejo, ao menos com os meus pacientes com TDAH, eu sinto que é muito difícil fazer uma terapia realmente efetiva só contando com estratégias envolvendo aí treinos de repertório e funções executivas, se a gente não trabalha com essas questões emocionais que também vão contribuir para o baixo desempenho no TDAH. Então, aqui sobre tratamentos para transtorno de personalidade borderline, como a gente já sabe, o padrão ouro hoje é a terapia comportamental dialética. E dada então essa relação do TDAH com o borderline, também agora já fica mais intuitivo a gente pensar que a DBT é super promissora assim também para o TDAH adulto e também para casos de comorbidade entre o TDAH e borderline. Sobre o tratamento para casos de comorbidade, então apesar de a gente, como a gente viu, ter uma frequência muito alta da comorbidade TDAH mais TPD, é uma literatura bastante escassa. Agora, o que alguns autores defendem é que sempre quando a gente tiver confirmada a comorbidade entre um transtorno de personalidade borderline e um transtorno de déficit de atenção, deve-se considerar necessariamente fazer o tratamento, que muitas vezes opta-se por tratar o transtorno primário, ou seja, aquele que causa mais dano, que é mais explícito, antes de tratar esses transtornos secundários. Porém, se a gente faz o tratamento também do TDAH com a medicação, com um acompanhamento voltado para essas questões de dificuldades executivas, isso pode ajudar a diminuir o estresse do paciente borderline em relação aos próprios sintomas do TDAH. E existem dados de que isso, inclusive, aumenta a adesão e a motivação da terapia desses pacientes. Um outro dado interessante é que o tratamento com estimulantes para pacientes com TDAH demonstra também alguns resultados, apesar de, pelo que eu entendi dos autores, são resultados geralmente pouco expressivos, mas há uma melhora na regulação emocional quando a gente faz o tratamento do TDAH com estimulantes. Houve, se eu não me engano, foi uma única pesquisa que testou o uso de estimulantes sobre a regulação emocional em pacientes com um transtorno de personalidade borderline sem o TDAH. Foi uma aplicação de dose única e pareceu demonstrar bons resultados quanto à tomada de decisão e a maior controle emocional em uma atividade específica, mas ainda é um dado que necessita de mais estudos. Bom, por hoje foi isso, pessoal. Quero agradecer por quem estiver assistindo. Espero ter sido esclarecedor, ter trazido aí novos insights, ter ajudado. Quem quiser entrar em contato, mandar algum feedback, tirar alguma dúvida, meu contato é esse, ggarre.psi@gmail.com. E aí eu deixo as referências que eu usei para construir essa aula. Então, além daqueles artigos que eu coloquei durante os slides, passei para vocês, esses foram os livros dos quais eu tirei o conteúdo e espero que tenham aproveitado.